Capítulo 447, Grandes Mentes 1. Meus estimados convidados, a voz magicamente melhorada de Mina ressoou pelo salão de baile. Espero que nossos mestres músicos tenham ajudado você a aumentar o apetite, porque nossos chefs deram tudo de si para preparar nossa refeição. O público aplaudiu seu anfitrião antes de se mudar para a sala adjacente. Mina e Manoar se aproximaram do Barão Morgs, que estava hospedando o boneco de carne mais provável para sobreviver ao processo de extração, junto com seu hospedeiro. Barão Morgs, meu pai gostaria de ter uma palavra em particular. Ele está esperando por você em seu escritório. Ela deu-lhe uma reverência graciosa antes de oferecer-se para acompanhá-lo. Mina segurou seu braço enquanto conversava e ria de cada resposta do barão. Ele nem notou Manoar andando alguns passos atrás deles. O professor sussurrou um feitiço após o outro, para garantir que os eventos com o primeiro boneco de carne não acontecessem novamente. O barão estava tão distraído com o flerte de Mina que ele não prestava atenção ao seu entorno. Havia muitas pessoas esperando por ele no escritório, mas Marquês Lanza não estava entre eles. No momento em que entraram, o mago da associação bateu na nuca de Mox com um bastão encantado, fazendo-o desmaiar. Bom, isso vai cortar a conexão com seu mestre. Agora me dê algum espaço. Manoar deu um passo à frente e ativou o feitiço Lanterna da Vida nível 5, envolvendo todos os presentes, exceto o barão, como uma fina camada de magia de luz que impediu que suas forças de vida fossem afetadas por fontes externas. Ele a desenvolveu para contrariar todas essas habilidades semelhantes ao toque de uma abominação, tornando impossível para vampiros ou fantoches de carne prejudicar sua mente ou corpo, respectivamente. Em seguida, ele lançou em rápida sucessão seu feitiço Diagnóstico Terceiro Olho e seu feitiço de Corte. Ambos eram feitiços de nível 5 que Manoar havia criado quando ele ainda era um estudante do 5º ano e continuava aperfeiçoando-os cada vez que ele expandia seu conhecimento. O núcleo dos feitiços era sempre o mesmo, mas Manoar os atualizou tantas vezes que, se ele se preocupasse em acompanhar todas as suas versões diferentes, ele descobriria ter chegado recentemente aos 3 dígitos. O terceiro olho foi semelhante ao revigoramento, permitindo que a mana de Manoar ressoasse com o corpo do paciente. Ao mudar seu foco sempre que percebesse uma anomalia, Manoar obteria informações detalhadas quase até as células. Corte foi um de seus feitiços mais valorizados e a razão por trás da maioria de suas conquistas. Um feitiço normal de curandeiro de nível 5 usaria magia da escuridão para destruir tecidos doentes e substituí-los por tecidos saudáveis. Corte desafiou essa lógica. Ele usou magia da escuridão para cortar cirurgicamente os tecidos doentes, ou neste caso o fantoche de carne, do corpo do paciente enquanto nutria os dois. Dessa forma, Manoar curaria o paciente e coletaria uma amostra perfeitamente preservada para estudar depois. Como o Barão Mox estava inconsciente e o vórtice adormecido, todo o processo exigia menos de 1 minuto. O fantoche de carne gritou e se contorceu enquanto o professor puxou em um pedaço da boca do barão. O boneco parecia uma seção do intestino, exceto que estava cheio de veias latejantes que se abriram e soltaram dezenas de tentáculos pequenos. Os tentáculos se mudaram para mãos pequenas, arranhando o ar na tentativa de prejudicar Manoar, mas sem sucesso. Seu escudo feito de luz impediu a infecção, enquanto sua armadura bloqueou os membros fracos. A coisa então se transformou em uma cabeça pequena. Seus olhos azuis tinham acabado de abrir quando o professor empurrou dentro de um recipiente escurecido que ele prontamente selou com um feitiço. Ele ignorou o som que os guardas e Mina estavam produzindo enquanto colocavam o pote mágico em um saco. Era feito de um pano preto espesso, coberto de runas que impediria um marionete de localizar a posição de seus servos. O que nos nomes dos deuses é essa coisa? Quem poderia ser tão mau para criar tal abominação? Mina conseguiu dizer entre vômitos. Manoar deveria dizer a ela para se virar, ou pelo menos para avisá-la sobre a natureza de sua tarefa. Infelizmente, o tempo todo perdido deixou-o impaciente e relutante em abraçar os sentimentos de uma jovem senhorita. O que é feito por amor está sempre além do bem e do mal.
E nós magos amamos nosso trabalho. Se você terminar de vomitar, Sua Senhoria, eu preciso coletar outro espécime. Manoar disse que enquanto lançava algumas gotas que limpavam o vestido de Mina e faziam a náusea desaparecer. Amaldiçoando sua má sorte, Mina saiu da sala e se moveu para o próximo alvo. Isso deve ser impossível. Aquele que controlava o boneco de carne não podia acreditar em seus próprios olhos. Manoar conseguiu extrair meu cachorrinho ignorando seu mecanismo de autodestruição, mantê-lo vivo apesar da falta de um hospedeiro, e até cortar nossa conexão graças a essa bolsa. Para adicionar insulto à lesão, desta vez ele foi ainda mais rápido. Agora eu tenho certeza que há uma falha na minha obra. Séculos de trabalho duro arruinado por um mero pirralho. Preciso capturá-lo vivo e forçá-lo a me revelar como posso consertar essa falha. Mesmo que eu o mate, quem herdar seu legado ainda seria uma ameaça para mim. É hora de levar a sério. Mina e Manoar se aproximaram da Viscondessa Ebla e a atraíram para o escritório do Marquês. Tudo correu como previsto até que o fantoche de carne foi expulso de seu hospedeiro. Infelizmente, ele já tinha uma boca completamente formada, o que permitiu que ele ativasse uma matriz escondida dentro da sala. O foco de Manoar era o fantoche. Manter 3 feitiços de nível 5 exigia até mesmo para ele. Quando a criatura acionou a armadilha, ele estava indefeso contra ela, assim como Mina. Correntes de raios transformaram a sala em uma tempestade. Manoar conseguiu lançar alguns feitiços de cura, mas como foi feito a partir da carne de seu mestre, a criatura era imune ao relâmpago. Controlava a matriz com precisão cruel, focando os raios no professor assim que os outros perderam a consciência. Isso não deveria estar acontecendo. Eu verifiquei esta sala para matrizes. Ele disse que enquanto a matriz atormentava seu corpo. Eu sei. A criatura respondeu com um sorriso. É por isso que eu coloquei, logo depois que você saiu antes de desmaiar. Manoar quase podia reconhecer aquela voz baixa e feminina. Quase. Girne e Lita estavam, respectivamente, de olho nos convidados e no escritório do Marquês. Quando ouviram gritos de dor vindos do último, eles imediatamente mudaram suas roupas para seu uniforme muito mais confortável enquanto corriam em direção ao seu destino. Proteja o perímetro e envie de volta. Algo deu errado, nós antes que Girne terminasse de dar ordens através do fone de ouvido de comunicação, mais gritos se seguiram, mas eles vieram do salão principal. Desta vez foram gritos de medo. Girne e Lit se viraram bem a tempo de ver todos os suspeitos restantes com olhos azuis brilhantes. Os corpos dos nobres expandiram-se à medida que absorviam aqueles próximos a eles e se transformavam em uma massa de músculos salientes. Uma dúzia de bolos de carne rugiram seu desafio enquanto se dirigiam ao escritório do Marquês para proteger seu companheiro. Precisamos de ajuda, e precisamos dela agora. Capítulo 448, Grandes Mentes 2. O pânico se espalhou como fogo no salão principal. Os nobres convocados gritavam de terror ao ver seus pares, pessoas que conheciam há toda a vida, transformando-se em criaturas horríveis. Os corpos dos carregadores de bonecos de carne estouraram suas roupas como balões inflados. Um único toque foi tudo que eles levaram para assimilar aqueles muito próximos ou muito aterrorizados para desviar de seus membros deformados. Tista e Dorian tentaram destruir as criaturas antes que pudessem se tornar mais do que um pedaço de carne. Infelizmente, quando os nobres viram os monstros inchados reorganizarem seus órgãos e músculos, o terror se transformou em horror. Alguns desmaiaram ou permaneceram congelados no lugar, mas a maioria fugiu desconsiderando a segurança de qualquer um, exceto a deles. A multidão frenética quase pisou os 2 magos e conseguiu retardar a reação de Lit e Girne. Lit não tinha ideia do que tinha dado errado. Ele, Manoar e Girne passaram muito tempo preparando seu plano, divulgando informações apenas em uma base precisa saber. Mina e Ace só sabiam sobre a sala, não o que aconteceria lá uma vez que os eventos foram iniciados, assim como os guardas da associação.
Como era um ponto crítico de seu plano e sua única fraqueza conhecida, Lilith e Manoar varreram o escritório várias vezes para garantir que ninguém o adulteraria. Não tem como alguém derrubar Manoar em um confronto direto. Este deve ser um trabalho interno. Girne rosnou enquanto ela se deparava para evitar ser pisoteada pela multidão fugitiva. Venha até mim. Lilith disse que como a magia espiritual lhe trouxe a espada dele debaixo do sofá onde ele a escondeu logo antes da festa começar. Depois de embainhar sua lâmina, suas mãos rapidamente formaram selos até que ele foi envolto por uma fina camada de escuridão. Este feitiço é tão bom quanto o de Manoar. Eu ficaria realmente impressionado se você imitasse com sucesso um feitiço nível 5 depois de vê-lo uma vez apenas alguns dias atrás. Ela disse com um tom surpreso. Nem perto. Ele balançou a cabeça. Ele ainda deve me proteger dessas coisas, e se eles tentarem me devorar, eles estão em uma surpresa desagradável. Ele respondeu. Sua situação teria sido muito mais fácil se não fosse a matriz da cidade bloqueando itens dimensionais. Eles só podiam usar o que tinha com eles, e havia apenas muitos bolsos normais poderiam armazenar. As agulhas de Girne não eram um problema, mas varinhas, lâminas e todos os tipos de ferramentas mágicas não podiam ser transportadas sem que outras pessoas as notassem. A boa notícia é que esses caras são fracos, Lilith disse enquanto avaliava seus oponentes com magia espiritual e sentido de mana de solos. Nenhum deles é marcado como um mago notável. Eles deveriam ser apenas a reserva. A má notícia é que não sabemos o que está acontecendo no escritório, nem podemos deixar nossas costas expostas. É por isso que eu ordenei para deixar os esquadrões da associação fora e deixar apenas o exército entrar. Não podemos arriscar que nossos magos se assimilem e se voltem contra nós. Girne respondeu. Os bolos de carne ainda não tinham terminado sua transformação quando 4 unidades de 5 homens dos esquadrões de elite do exército estouraram as janelas e portas, desencadeando uma enxurrada de feitiços de suas varinhas. Sendo agredidas de todos os lados, as criaturas foram imediatamente empurradas em seus pés traseiros. A razão pela qual cada bolo de carne assimilou apenas um convidado era ser capaz de lançar feitiços e atacar ao mesmo tempo sem ser sobrecarregado pelo peso morto. Os corpos dos nobres só foram treinados para satisfazer prazeres hedonistas. Eles não tinham valor como magos ou lutadores. Formar um bolo de carne representava um fardo pesado que esses corpos flácidos eram incapazes de sustentar sem assimilar constantemente a energia mundial. Um terceiro corpo os tornaria mais fracos do que mais fortes. Aumentar o gasto de energia sem dar vantagem à criatura. Para resolver as melhores partes levaria tempo e tempo era essencial. Toda aquela mana voando pela sala forçou uma marionete que estava controlando as criaturas a parar os vórtices, para evitar que suas criaturas se autodestruíssem. Bem. Desta vez não só tenho que usar peões meio cozidos, mas também são feitos de materiais de lixo. Isso deve tornar as coisas interessantes. O marionetista ficou grato pela escolha tântica de Girne. O sigilo tornou as coisas muito mais suaves, mas depois de sequestrar Manoar, a finesse foi uma perda de tempo. Eles poderiam finalmente se divertir depois de meses de tédio. Os soldados eram todos veteranos que tinham sido interrogados sobre todas as fraquezas e habilidades conhecidas do inimigo. Eles mantiveram distância enquanto usavam feitiços de água para congelar e diminuir seus inimigos. Sem o vórtice com seus feitiços constantemente interrompidos, os bolos de carne tinham apenas 2 opções: parar e lutar ou continuar marchando para frente e ser dizimado. Diante de uma escolha impossível, o marionetista fez com que as criaturas mais próximas dos soldados ativassem seu vórtice. Envenenou-os, mas ao mesmo tempo, bloqueou todas as ferramentas mágicas próximas e permitiu que as outras criaturas assimilassem com segurança a energia mundial e recuperassem seu vigor. 3 bolos de carnes caíram no chão quando seu primeiro núcleo de mana desabou devido a envenenamento por mana. Graças ao sacrifício deles, os 9 restantes alcançaram o maior número de soldados e os rasgaram em pedaços com as garras gigantes em seus membros deformados.
Girne imediatamente entendeu que o inimigo estava virando a mesa. As criaturas na linha de frente estavam agora bloqueando novamente as ferramentas alquímicas, enquanto os 3 bolos de carnes caídos se levantaram no momento em que seu segundo núcleo de mana ativou e usou os soldados moribundos para substituir o perdido. Levou pouco mais de um segundo para mudar de um núcleo para o outro, mas no campo de batalha, foi meio segundo demais. Assim que mais 3 criaturas entraram em colapso depois de terem perdido seu núcleo, Tista os golpeou como uma salva de flechas de praga. A magia da escuridão era lenta, mas rápida o suficiente para atingir as criaturas antes de se recuperarem. Com a multidão fora, ela finalmente foi capaz de agir, enquanto Dorian cuidava daqueles que ainda estavam paralisados pelo medo de segurança. Seu feitiço comeu através de sua carne e corrompeu as energias que mantiveram seus corpos improvisados juntos. 3 bolos de carnes foram abatidos devido ao envenenamento por mana, enquanto outros 3 ficaram indefesos por causa das flechas da praga. Com seu número reduzido à metade, o ritmo do ataque do inimigo foi interrompido tempo suficiente para permitir que os soldados recuassem e se reagrupassem. Lita explorou o cessar-fogo temporário para saltar no meio da formação das criaturas e ativar o feitiço da chamada da morte que ele havia lançado anteriormente. O fogo não podia ser usado em um espaço tão fechado, não havia terra para manipular, e a magia da água tinha se mostrado ineficaz. O feitiço da escuridão de Tista, em vez disso, funcionou como um encanto, fazendo Lita duvidar novamente sobre que tipo de magia poderia dar vida aos bolos de carne. Eles são um cruzamento entre mortos-vivos e carne ou é apenas magia da escuridão sendo tão bom? Ele pensou. Após sua luta com os orcs, Lita modificou o feitiço para torná-lo mais eficaz a queima-roupa. Em vez de tentáculos, a camada de escuridão ao redor de seu corpo tomou a forma de 4 braços que arranhavam os monstros próximos como bestas vorazes. Continua no próximo vídeo.